Homens que queiram uma jornada perigosa, baixos salários, frio intenso, longas horas de completa escuridão, dúvidas sobre o retorno seguro para casa, honra e reconhecimento em caso de sucesso. Este foi o anúncio que supostamente apareceu no jornal Times, quando Sir Ernest Shackleton decidiu reunir uma tripulação para sua famosa expedição à Antártida. Embora o anúncio possa ser apenas um mito, a jornada em si tornou-se uma das maiores histórias de sobrevivência de todos os tempos. Sir Ernest Shackleton realmente não precisava de propaganda alguma. Ele já era uma lenda entre marinheiros e exploradores britânicos. Em 1908, liderou uma expedição britânica para a Antártida, conquistando uma região na planície de Victoria Land para a coroa britânica. Na mesma jornada, as pessoas que foram com Shackleton se tornaram as primeiras a chegar ao topo do Monte Erebo, o segundo maior vulcão da Antártida. Sua nova e ousada ideia de uma jornada perigosa ganhou tanta atenção dos jornais que logo Sir Shackleton teve uma multidão de voluntários batendo à sua porta. Ele selecionou cuidadosamente apenas 27 deles e os escolheu sabiamente. Eles foram homens de aço, sem dúvida, sabendo o grande objetivo que estabeleceram para si mesmos. Com esses homens, Ernest Shackleton pretendia chegar à Antártida e atravessar todo o continente através do Polo Sul. Não exatamente um passeio no parque, se você me perguntar. Em 5 de dezembro de 1914, eles deixaram as margens da Geórgia do Sul em um navio chamado Endurance, uma das melhores embarcações do seu tempo para lidar com o gelo. Ele tinha um casco robusto, uma quilha de 2.200 milímetros e um motor a vapor de 350 cavalos de potência. Com tudo isso, poderia bater e quebrar toneladas de gelo com facilidade. Mas ainda assim, tinha uma fraqueza crucial. Foi projetado para operar em gelo solto, mas não para suportar a pressão do que ficasse preso nele. Se o gelo envolvesse seu casco e continuasse acumulando ao seu redor e pressionando com todo o seu peso, essa parte seria esmagada pela imensa pressão. E adivinhe, foi exatamente o que aconteceu. Aquele foi um ano ruim para atravessar as águas geladas do mar de Weddell. No início, o Endurance estava dando conta com facilidade do gelo à deriva, mas em 18 de janeiro, finalmente foi superado. Os enormes blocos de gelo têm uma natureza imprevisível. Eles vêm e vão e podem se transformar em um pequeno iceberg em apenas alguns dias. Então esse gelo é um dos tipos mais perigosos que se pode imaginar. A esperança inicial de Sir Shackleton e sua equipe era de que o gelo não se acumulasse demais em torno do navio. Mas no dia 24 de janeiro, ficou óbvio que a pressão no casco estava piorando. Nos dias seguintes, a tripulação foi incansavelmente esmagando e serrando o gelo ao redor do Endurance com suas próprias mãos. Não para liberar completamente o navio, isso seria impossível, mas para empurrar a embarcação de volta e deixar o resto do gelo para o motor e a quilha. Esta ideia parecia promissora, mas acabou por falhar. O gelo na frente do navio era muito forte e o progresso muito pequeno. A única esperança para o Endurance era se ele não sofresse danos até a primavera. Passar o inverno em um navio preso no gelo não é brincadeira. A pressão no casco dele só aumentava, assim como a pressão sobre o ânimo dos marinheiros. Se não fosse pela habilidade de Sir Shackleton de gerenciar sua tripulação, essa história poderia ter terminado aqui. Mas eles acreditavam em seu capitão, a quem se referiam simplesmente como chefe. Ele manteve a disciplina em seu navio, implementando uma rotina para cada membro da equipe. Todos permaneciam ocupados, fazendo a cada dia alguma coisa útil. Eles até encontraram uma maneira de jogar futebol ao redor do navio. Todos sabiam que sua única esperança em tal situação terrível era o comando de Sir Shackleton. Então, seu espírito permaneceu intocado. Apesar de todo o esforço de escavar o gelo e a neve ao redor do navio, a pressão sobre a embarcação só aumentava. A primavera não trouxe o alívio necessário para o Endurance. De tempos em tempos, a tripulação ouvia estalos desagradáveis e barulhos de choque. A princípio, Shackleton disse que eram baleias passando debaixo do gelo, mas todos sabiam que o navio poderia em breve começar a desmoronar. O verão chegou e foi embora, trazendo ainda mais gelo. Em 27 de outubro, Shackleton ordenou que seus homens abandonassem o navio, que já estava muito danificado.
ele prometeu à tripulação que iria levá-los de volta para casa, dizendo da maneira mais simples e encorajadora que pudesse: "Estamos indo para casa", mas anotava em seu diário a incerteza. "A tarefa é chegar em terra com todos os membros da expedição. É difícil escrever como me sinto." O acampamento foi montado a cerca de 1,5 km do navio. A tripulação ainda tinha alguns suprimentos e 3 botes salva-vidas, mas os recursos eram limitados e eles estavam completamente isolados do mundo, flutuando no mar de Weddell, sem meios de obter mais comida. Em 21 de novembro de 1915, o Endurance foi finalmente esmagado e enterrado sob o gelo. Muito diferente da esperança de cumprir o objetivo da expedição. Em 20 de dezembro, Shackleton decidiu que eles deveriam ir em direção ao que achava ser a terra mais próxima, Ilha Paulet. Mas ninguém percebeu que o gelo onde estavam é que se movia na direção leste e a Ilha Paulet ficava a oeste. Conforme avançavam em sua jornada pelos campos gelados, mais se afastavam da Terra. Ainda assim, essa marcha não foi completamente sem sentido. No final, Shackleton e seus homens avistaram outra ilha, a Ilha Elefante. Caminhar em terra deve ter sido eufórico para os 28 marinheiros cansados. Seus primeiros dias assim foram gastos com o reabastecimento de alimentos com animais silvestres, a primeira refeição quente deles em meses. Mas sua alegria foi ofuscada por uma terrível verdade. A Ilha Elefante não era muito melhor do que uma placa de gelo à deriva. Eles não tinham como enviar uma mensagem e nenhum navio iria em sua direção. Não haveria resgate. Mas Sir Shackleton não era alguém que se rendesse e deixasse seus homens com um fim incerto. Em vez disso, pegou um bote salva-vidas com apenas 5 homens e saiu para procurar ajuda. Sim, ele sabia o que iriam enfrentar. O destino deles estava em direção à Geórgia do Sul, a 1.287 quilômetros de distância, e teriam que atravessar a parte mais tempestuosa do oceano, com ondas de mais de 15 metros de altura. Shackleton deixou o comando com Frank Wilde, seu braço direito. Eles estavam tão em sintonia que poderiam terminar as frases um do outro. Foi Wilde quem ajudou a manter a tripulação segura. Eles estavam passando frio e não tinham muita comida. Mas ainda assim, ele conseguiu mantê-los unidos e até construiu uma cabana com os 2 botes salva-vidas restantes. Enquanto isso, Sir Shackleton e os outros 5 homens iniciaram sua jornada no dia 24 de abril de 1916. Logo atrás deles, um outro bloco de gelo chegou e fechou a ilha. Não havia como recuar. O problema mais temido pelos marinheiros no frio é a própria água. Se suas roupas ficassem molhadas, seria quase impossível se aquecerem novamente. Imagine o que aqueles homens estavam vivendo naquele pequeno bote salva-vidas, passando pelas enormes ondas. O gelo estava se acumulando nas tábuas do barco, aumentando drasticamente seu peso, junto com as chances deles afundarem. Um dia, Shackleton pensou ter visto uma fileira de céu claro, uma rachadura nas nuvens de tempestade, mas ele logo percebeu que era o topo de uma onda gigantesca. Esse foi o horror inexplicável com que se depararam enquanto avançavam devagar em direção à Geórgia do Sul. Durante esta jornada de um mês, testemunharam tempestades que jamais haviam visto. Eles tiveram que lutar não apenas por suas próprias vidas, mas pela vida de seus 22 amigos que estavam esperando pelo resgate na Ilha Elefante. Talvez isso os tenha levado ao sucesso. Em 10 de maio, eles finalmente chegaram às margens da Geórgia do Sul. Não foram acolhidos nas margens com camas quentes e uma boa refeição, tenha certeza. Era um penhasco rochoso, absolutamente sem lugar para atracar. Precisaram de um dia inteiro para achar onde parar o bote. E mesmo quando pisaram no chão, não era bem o que mereciam. Eles tiveram que escalar os penhascos e atravessar várias cordilheiras para chegar à civilização. E sua exaustão só lhes deu um pouco de tempo para descansar. No caminho, Shackleton limitou-se a si mesmo e a seus homens a dormir por não mais de 5 minutos de cada vez, com medo de que eles não acordassem. Quando chegaram ao último cume, estavam no limite, mas de repente, um som familiar trouxe de volta a energia. Um apito que era usado para acordar baleeiros pela manhã. Os baleeiros conheciam Shackleton, mas a essa altura era muito difícil reconhecê-lo. Seu mau estado alarmou os moradores,
e em pouco tempo estavam ajudando a resgatar seus amigos na Ilha Elefante. E que milagre! Eles estavam vivos e bem! Sobreviveram! Como Shackleton recorda, ele e seus 5 camaradas ficaram emocionados ao encontrar a aldeia baleeira. Não porque soubessem que estavam em segurança, mas porque sabiam que seus amigos seriam salvos. E foi assim que a história da sobrevivência mais milagrosa terminou. Sir Shackleton pode nunca ter atingido seus objetivos de cruzar o continente antártico de costa a costa, mas seu nome será sempre lembrado na história da exploração da Antártida. Qual é a sua história favorita sobre exploradores ou marinheiros destemidos? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Basta escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!